Olá, tudo bem? Eu sou o Santiago Mendes, eu sou engenheiro agrônomo, gestor de negócios e representante técnico da empresa Agrojet Irrigação. E hoje eu vou falar para vocês sobre o gotejador regulável GA2 da Agrojet Irrigação. Como o próprio nome já diz, gotejador regulável. Por quê? Porque ele possui uma vazão regulável. Você consegue aumentar e consegue diminuir a vazão desse gotejador. À medida que você desrosca, abre, a vazão aumenta. À medida que você fecha, a vazão diminui. A grande vantagem, o grande objetivo desse gotejador regulável. De repente, em uma área, por exemplo, o cliente tem diferentes espécies de planta, ele quer irrigar diferentes tipos de planta. Umas precisam de mais água, outras precisam de menos água. O que ele vai fazer então? Regular para uma maior vazão naqueles que necessitam de mais água, uma menor vazão naquelas que necessitam de menos água. Ou ainda, uma área com diferentes tipos de solo. Como, por exemplo, a gente sabe que o solo arenoso, a velocidade de infiltração é maior, enquanto um solo argiloso, a velocidade de infiltração é menor. Então, regula para uma vazão maior com solo arenoso, para uma vazão menor no solo argiloso. E ainda também pode-se ajustar isso em função do tempo que se deseja irrigar, o tempo de irrigação. O cliente pode querer deixar irrigando por um tempo maior, ele vai fechar e deixar pingando uma quantidade menor de gotas por um período maior de tempo. Ou ele quer irrigar mais rápido, ele vai abrir o gotejador de forma que saia um volume maior de água. Então, mais uma grande vantagem desse gotejador é o fato dele funcionar muito bem, mesmo com baixa pressão. Já vi exemplos de clientes colocando ele na tampa de uma garrafa PET e aí funcionava perfeitamente. Tá? Como que é o funcionamento dele? A água entra por aqui, ela passa aqui para dentro, depois passa por esse furinho e sobe para sair por esse orifício, tá? Esse modelo de gotejador, a água não sai, não é pela rosca. Tá bom? Então isso já é uma grande vantagem, isso já diminui significativamente a possibilidade de entupimento, isso já diminui significativamente a possibilidade dele ir desroscando com o tempo de uso, e aí com o tempo essa parte sair. Quanto à regulagem desses gotejadores em campo, qual que é a nossa recomendação? Que essa regulagem seja feita do final para o início. Aqui no quadro mostra um esquema básico de irrigação, a caixa d'água, o reservatório, aqui a bomba, ou que seja por diferença de nível, o filtro, uma linha principal e aqui as ramificações, onde estarão os gotejadores e as plantas, por sua vez. Qual que é a recomendação? Como eu disse, deixa tudo aberto, todos os gotejadores abertos, com o sistema ligado e vem fechando do final dos últimos para os primeiros, para o início. Por quê? Se for feito o contrário, você deixa tudo fechado e sai abrindo dos primeiros para os últimos, quando você chegar nos últimos, os primeiros já não estarão mais necessariamente com aquela regulagem que você deixou. Por quê? Porque você aumentou o consumo de água ao longo do sistema. À medida que você vai abrindo mais gotejadores, você vai aumentando o consumo de água. Então, os primeiros aqui já não estarão mais com aquela vazão que você havia deixado. Então, importante sempre fixar isso. Deixe todos abertos e venha regulando do final dos últimos para o início. Quanto à instalação desses gotejadores, a recomendação é que eles sejam instalados virados para cima. Porque quando você faz isso, você reduz significativamente a possibilidade de entupimento dele por agentes externos. Se você coloca ele virado para baixo, ele fica em contato com o solo, o próprio solo, a areia, a sujeira pode vir para o bico dele, para a saída dele e proporcionar o entupimento. Já referente à instalação dele aqui, tem um exemplo aqui de uma planta, já uma planta grande aqui,
particularmente recomendo sempre que sejam colocados 2 gotejadores por planta, um de um lado e outro do outro. Embora isso não vá influenciar diretamente na produtividade, isso vai melhorar a resistência física da planta a ventos, a intempéries. Por quê? Porque você vai forçar a raiz da planta a sair para os dois lados, né? Então aqui você tem um bulbo em um gotejador e no outro gotejador faz o outro bulbo. Então a raiz sai para os dois lados. Com isso, você tem uma área maior para você distribuir o seu adubo, né? Porque a adubação ela deve ser feita onde está úmido, né? Porque para a planta absorver os nutrientes, a planta precisa da umidade para absorver esses nutrientes. Então, é por esses motivos que eu sempre recomendo colocar 2 gotejadores em cada planta. Uma outra recomendação é que esse gotejador seja instalado a cerca de 20 centímetros, mais ou menos um palmo do colo da planta, do caule, do pé da planta. Por quê? Porque a maioria das raízes que absorvem os nutrientes estão nessa área, justamente. Por isso essa recomendação.